Diga. Ainda tem condição. Tem. Tá? Agora, o que não pode ser, de hipótese alguma, é continuar com partidas, como aconteceu a partida passada, onde você não vê o time jogando. Lamentável. Ele não entra em campo. Né? E, por sorte, você consegue um empate. Né? E o doutor Danilo já está chegando aí, na hora que você quiser, olha. Certo. Então, é isso, rapaz. Hoje, você assistir jogo do Ceará, Casalberto, é um sofrimento, cara. Porque o time até melhorou. Vamos dar prioridade ao convidado, que ele está dentro do carro, ele pode estar... Só um minutinho. Então, até melhorou o Ceará, em termos de tocar a bola e tudo, mas não chuta gol, não produz nada. Não produz nada. Então, nós vamos dar prioridade ao nosso convidado, doutor Danilo, que é uma tradição, um grande vereador de Fortaleza. E, Casalberto, você que está mais entendido dessa parte de diretoria aí, você entrevista aí, faça a pergunta ao doutor Danilo. Vamos primeiro dar boas-vindas ao Danilo. Agradecer, né? Opa, vamos lá, Danilo. Estou me escutando, Zé Humberto. Já colocou ele no ar? Pronto, tá aí o homem no ar. Aí o doutor Danilo aí. Rapaz, você com a camisa vermelha para me fazer raiva, rapaz? Rapaz, é o seguinte, a que eu peguei hoje para ir para academia, era essa vermelha que estava em cima, eu peguei ela. Nada a ver, mas vamos lá, é isso aí, viu, Danilo? Boa tarde, meu irmão, obrigado por receber o convite aqui da Voz do Mais Querido. Como a gente sempre diz, é o programa mais raiz e mais tradicional, mais antigo do destinado ao Ceará. Né? Nós estamos há 35 anos, eu não, 35 né? anos, o Cabra Velho aqui tá, mas... Esse aqui tá... Eu tô suportando ele, tá com 12 anos aqui no programa. Tô aguentando ele, viu? 12 anos. Gente, Danilo, primeiro vamos saber como é que vai ser essa... como é o nome? É assembleia, é uma reunião, é uma reunião extraordinária? Como é o nome que se dá para esse evento que vai acontecer na segunda-feira? Né? E me explica direitinho o que é que vai ser votado lá nesse evento aí que vai ter na segunda, doutor Danilo. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, os espectadores agora, né? Não são só os ouvintes, que é canal de YouTube da Voz do Mais Querido, que a gente já participa há muitos anos, desde 2008 com Ceará Unido. Foi um local que nos ajudou muito, né? Vermelho até politiza. Eu chego na academia, mas, rapaz, eu uso roupa. Para mim, a história da cor agora, dentro de mim, é completamente alvinegro, né? Então, eu vou ganhando as camisas e vou usando, sabe, Carlos Alberto? Eu não rejeito nada, não. Não tendo relação a qualquer outro time que não seja o Ceará, porque aí eu rejeito. Qualquer um que não seja o meu único time, meu único... O vermelho com azul aí já era complicado, né? Mas não tem... O short é preto, viu? E a cueca é branca. Mas deixa eu explicar uma coisa. O que vai haver uma reunião para, resumindo, formalizar as comissões. Tem 2 comissões sendo formadas pelo Conselho. A comissão de reforma estatutária, que eu iria participar dela, mas foi retirado, e a comissão de ética, tá certo? Não vai ser votado nada. Vai ser simplesmente para instalar essas comissões. Aí as pessoas já ficam tentando inventar, dizendo que vai ser votado voto direto. Eu quero só explicar uma coisa para quem está nos vendo. A reforma de estatuto é a constituição de um clube. A reforma do estatuto, ela não dura 1 mês, 40 dias, não. Por quê? Porque o Estatuto do Ceará é um estatuto que ele foi solicitado a um jurista na época, depois ele foi emendado de acordo com o bel prazer do antigo presidente e virou um trambolho. Então, são vários artigos que tem o Estatuto do Ceará. Obviamente, a gente preza por 3 pontos. O primeiro é a profissionalização da diretoria. O segundo é o voto do torcedor. E o terceiro é o acesso mais fácil ao título de sócio proprietário pelo torcedor. Há quanto tempo, Zé Humberto, você paga o seu sócio torcedor? Ele deixou de pagar. Eu deixei, mas Mas você pagou quantos anos? Rapaz, quase... Eu tô com 2 meses que eu deixei. 2 meses. Não, mas ele passou uns 10 anos pagando, mais ou menos. Desde que existiu, eu comecei... Desde que existiu a numeração dele era baixa. Era baixíssima. Era 2 mil que começou. Isso.
Por que esse dinheiro que você está dando para o clube não pode ser revertido na sua conta de um título de sócio proprietário? O que é que justifica você pagar 8 mil se você pode abater? Você fortalece o programa de sócio e ainda beneficia o torcedor com o título de sócio para ele poder ser conselheiro também. Fideliza, né? Exatamente. Por que é que tem que ser uma casta? Tá certo? Esses são os 3 pontos principais para mim na reforma estatutária, sendo que a reforma ela vai demorar. São 12 pessoas, 12 conselheiros que vão começar a se reunir para debater a reforma de todo o estatuto. Não é você fazer emenda ao estatuto. É como a Constituinte de 88. Foram quantos anos trabalhando na nova Constituição? É a mesma coisa o estatuto. A gente precisa de tempo e de discussão sobre o estatuto, tá certo? O outro ponto vai ser a questão da comissão de ética. Doutor Danilo, diga. Quanto tempo levou para se colocar a mudança do estatuto para o terceiro mandato do Robson? Foi rápido, né? A mudança... Não, mas ali eram reuniões que só Deus sabe, não tinha nem reunião antigamente no Conselho, ou seja, se fazia emenda do jeito que queria. Né? Era uma coisa meio ditatorial. Atropelando as coisas, né? Como foram feitas, só essa não, como foram feitas várias emendas em vários artigos do Estatuto, a revelia do próprio Conselho, do próprio conselheiro. Entendeu? Meia dúzia de pessoas. Obviamente, pouca gente participava das reuniões ordinárias do Conselho. O caso Alberto fica muito fácil. Eu faço a convocação, vão 15, os 15 decidem por 350. Tá entendendo como é? Doutor Danilo, desculpa aí estar te atropelando, é porque o tempo é curto e a gente tem muitas perguntas, certo? Esse estatuto, qual é o próximo passo? Né? Por exemplo, vai ter essa reunião aí para poder formalizar as equipes, não é isso? A comissão para debater o estatuto do Ceará. Eu lembro. Para debater, não. Entenda. Para fazer um novo estatuto. Esse só tem que ser rasgado e queimado. Tem que queimar de praça pública, hein? Esse aí tem que ser queimado. É fazer um novo estatuto. A gente chama de reforma, mas você reformar algo que está contra, inclusive, fere muitas vezes o próprio Código Civil, entendeu? A gente jogar no lixo. Jogar no lixo. Por isso que eu estou dizendo, não achem que vai ser, vocês que são formadores de opinião, que vai ser de uma hora para outra que o estatuto vai ser reformado. Vai demorar. O que a gente espera é que na eleição do ano que vem ele já possa ter sido votado, tá certo? Sim. E possa ter a oportunização do sócio torcedor votar. É aí que a gente entra, informando ao torcedor, fazendo com que o torcedor seja participante também. Mas, assim, apesar de eu ter ficado de fora, certo? Porque disseram que eu não tinha um ano de conselho, porque o estatuto também não é claro. Eu tenho 11 anos de conselho. Eu larguei em 2019 porque foram contra a reforma por a discussão para o torcedor votar. Quando eu pedi para sair, eu fiquei, obviamente, longe até a eleição desse ano. Mas eu tenho 11 anos de conselho. Mas decidiram enxergar na letra da lei, né, que é o estatuto, que um ano seria o último ano. Mas eu também fiquei na minha, só assim, pedi para o doutor Barreto colocar pessoas realmente que quisessem fazer um estatuto que viesse ao anseio do torcedor do Ceará Sporting Clube. Só isso, Carlos. É muito simples entender, mas sendo que fica, inclusive ex-presidente de conselho, fala que eu estou arregimentando gente para ir para a porta do Ceará na segunda eu não vou conseguir nem ir, que eu dou aula segunda à noite, entendeu? Dizendo que vai ser votado o voto do sócio, como me enganaram em 2019, que a reunião de 2019 não era para votar, era para criar uma comissão, para essa comissão fazer um estudo para depois votar. Porque, no final das contas, os conselheiros vão votar o novo estatuto. Nem o que for finalizado está determinado se não tiver a votação do conselho, não. Então, as pessoas ficam inventando mentiras e as mentiras ficam se espalhando e o torcedor acaba sem realmente saber o que é o quê.
Olha, eu lembro que esse estatuto foi feito, esse atual, foi feito por um dos maiores juristas do Brasil, que é o doutor Álvaro Melo Filho, não é isso? Só que se reuniram lá dentro do Ceará e mudaram o estatuto, mexeram em um bocado de artigo lá para poder fazer exatamente esse estatuto hoje, que foi criado para realmente acontecer o aparelhamento. É isso mesmo? Agora, entenda uma coisa, o estatuto foi feito por esse jurista, mas esse jurista já estava no final de carreira, não sei nem se ele já faleceu, isso aí eu não posso, mas eu acho que, pelo que eu vi, foi isso, e veio assim, vamos fazer para um clube nordestino, veio assim, muito cópia de muito estatuto que existe em outros locais, muitos artigos parecidos, não teve esmero não, viu? Ele podia ter um nome, mas quem é jurista que vê diz, olha, poderia ter sido muito melhor. Já veio ruim e foi piorado. Piorado. Nesse estatuto. Fogo nesse estatuto. Doutor Danilo, me diga uma coisa, como é que fica eu, por exemplo, quando você falou que ficava gente falando que ia ter votação, eu também me incluo nisso, porque eu não sabia, tá? Eu, da minha inocência, na minha preocupação de que essas mudanças passem, porque eu acho que tem que ter mudanças mesmo, do seu mesmo sentimento que você tem, eu tenho, que é o sentimento de mudança geral, começando pelo estatuto. A única forma de começar a rever o Ceará é a mudança do estatuto para o torcedor votar. Então, eu, na ânsia e na inocência eu estava até falando nas minhas lives, cara, o torcedor tem que fazer pressão, porque eu achava que eles iam participar de uma assembleia para votar, para depois decidir se ia passar ou não por só se votar. Mas agora está explicado. A comissão... Não, vai demorar, Carlos. Oi? Ela ainda vai começar a estudar o novo estatuto. Ela vai começar a estudar o novo estatuto, entendeu? E muito, olha, qualquer muito coisa, atrasado, você né? tem meu Nós telefone. estamos no meio do ano. Zé Humberto. Isso já vem atrasado. Está atrasado. Já está ter sido há 2 meses. Está atrasado. O que eu quero é assim, você, qualquer dúvida, você tem meu celular, Zé Humberto tem meu celular, eu esclareço, porque o que toda vida eu falei é verdadeiro. Por isso que não me contrapõe. As pessoas me contrapõem tentando me atacar de outra forma. Mas ninguém diz, olha o que o Danilo falou é mentira. Porque eu não pego o microfone de nenhum canto, nem na minha casa, para falar algo que eu tenho dúvida não, Carlos Alberto. Você pode ficar tranquilo. Então você pode pegar, mandar uma mensagem para mim, Zé Alberto também tem meu telefone, eu vou explicando e eu vou informando ao torcedor também. Antes do Zé Humberto fazer a pergunta dele, eu tenho uma pergunta pertinente aqui, que acho que desde a época daquele acordão, né, que o pessoal, que foi feito lá na casa do Evandro Leitão, o sonzinho aí, do Evandro Leitão, eu não tive mais, a gente não foi mais para a live, não aconteceu mais a gente conversar, né? Eu queria saber realmente o que foi que aconteceu, que você tinha, lógico, não era a certeza de tinha maioria na época, mas tinha o apoio do ex-presidente do Conselho, que era o Evandro Leitão, que já era uma grande possibilidade de uma disputa pareia, né? Não sei se eu estiver enganado, mas eu acho que teria uma possibilidade, mas também correria o risco de todos aqueles que faziam o contraponto ser banido, porque se eles realmente tivessem ganho, se não tivesse um acordão, também teria esse risco, tá? Então, eu queria que você explicasse aqui realmente o que foi que houve, realmente, se houve esse acordão, se você foi ludibriado, o que foi que aconteceu nessa reunião lá na casa do Evandro, Danilo? Danilo, tu tá dirigindo, o som não estou conseguindo ouvir, não. Tá sem som. Tá sem som. Não é porque acho que é porque ele tá em trânsito. Não. Tá sem som. Vamos tocar aqui. São 13 horas e 42 minutos. Vê se o Danilo pega num posicionamento melhor. Tá sem o áudio aqui, Danilo. Tá ouvindo agora, Danilo? Vocês eu tô ouvindo. Pronto, vocês estão me ouvindo, não? Agora sim. Repete o que tu falou, que a resposta não deu para entender nada. Eu falei que
é fácil eu te responder isso, né? Nós montamos um grupo em que nós iríamos perder o conselho. Quando nós judicializamos, porque houve um erro, que eu não vou agora entrar em detalhe, porque a história é muito longa, nós ganhamos em todas as instâncias da justiça, certo? Em todo momento, a gente dizia, olha, se o Robson sair, não que eu tenha nada contra ele, mas para mim o tempo dele já tinha passado, tá certo? A gente tentou acordo colocando o doutor Barreto, toda a vida. Por quê? Porque o que a gente queria era manter o grupo da gente no conselho, porque se a gente saísse, estava tudo realmente correria o risco. Quando os meses foram passando e a gente continuou judicializando, e o Ceará já estava em março, e a gente estava para 2 finais, o Nordestão e o Campeonato Cearense, o Evandro encheu o saco e disse que iria me apoiar. Tá? E o Evandro apoiando, aí virava a página. Eu seria eleito. Sim. Tá? Eu seria eleito. E aí? Nesse momento, o Robson resolve, então, que sairia. Tá? Aí, como a gente já estava cansado, inclusive o processo, tudo correu no meu nome, tá certo? Esse processo ainda foi no meu nome tudo, inclusive pagamos custas e tudo. Quando o Robson desiste, aí diz, olha, é o seguinte, o Robson desiste, mas o Danilo e o Gemilson tem que sair e ver uma via alternativa que eles tinham rejeitado por várias vezes, que era o doutor Barreto. Como viram efetivamente que iriam perder o Evandro vindo para o lado da gente, aceitaram o doutor Barreto, ficaram 2 da nossa chapa no conselho, na diretoria, e 2 da chapa dele com o doutor Barreto em neutralidade. Entendeu? Então, o motivo da desistência foi o que a gente tinha, né, tentado, que era manter o nosso grupo, a gente manteve, e isso foi o ponto mais importante. E o segundo ponto era a desistência do Robson, que também aconteceu, certo? E já estávamos num período que, se mantivesse e o Ceará começasse a perder final de Nordestão, final de tudo, iriam culpar quem? Como sempre culpa, o Danilo, que está fazendo confusão, porque isso é o mote, né? Sempre eu estou no meio de alguma coisa sem eu nem saber muitas vezes. Então, esse foi o real motivo. A saída do Robson, a manutenção do nosso grupo e um candidato neutro na presidência do Conselho. Por isso que eu abri mão. Não seria interessante na época, né? Nessa época aí, desse traveiro aí, do Danilo estar como presidente do Conselho, mesmo o Robson estando na presidência, não seria interessante? Porque aí você poderia fazer o que você tinha intenção, que era a auditoria, melhorar a fiscalização e fazer uma cobrança mais positiva? Olha, eu vou te dizer, hoje eu me arrependo de não ter ido até o final, sabe? Mas tudo é temporal. A gente estava no mês, porque hoje você dizer isso, tomar uma decisão da forma como está, seria mais fácil do que na época. Tendo briga de todo dia. Eu não dormia, não, o Casalberto. Eu acordava 3 horas da manhã, entendeu? Eu era agredido. Era agredido o tempo inteiro, como até hoje querem fazer vínculo da minha vida política, minha vida pública com o Ceará. Quem foi eleito com o voto do torcedor do Ceará não fui eu, não, meu filho. Várias pessoas foram eleitas no decorrer da existência, né, pelo torcedor do Ceará, mas as pessoas nem sabiam que o Danilo Lopes era Danilo Ferreira, tirando aqueles que eram mais próximos a mim. Então, não venham com essa balelinha, até porque eu não estou atrás de voto, não. Quem quiser acompanhar o meu mandato, seja de qualquer time que torça e enxergar que eu sou uma opção boa para a cidade, vendo como é que eu me comporto como político, que vote, certo? Agora, eu também nunca neguei o meu amor pelo Ceará, nem em tribuna de Câmara. Tá entendendo? Que eu podia pegar aí para aquela maciotazinha, né? Ah, é porque isso aí, você assumir isso aí, você perde. Não, o Danilo é o Danilo. É o Danilo que torce Ceará, é o Danilo que é professor, é o Danilo que é dentista. Eu não mudei nada, não. Eu só sou um cidadão que foi eleito para ajudar a minha cidade. Não estou fazendo isso de forma política. Mas a forma de me atacarem é essa. E isso vive constantemente fazendo.
E na época não era só isso, não. Inventaram N coisas que até que a culpa do jogo, da briga do jogo do Cuiabá, Sim. tinha sido eu que tinha financiado. Cara, era cada coisa absurda. E os Aí, movimentos assim, que tinha também, né? Os movimentos de fora Robson, aquela coisa toda, tudo ocupava a oposição. o Putin invadiu a Ucrânia. Aí foi o Danilo que mandou o Putin invadir a Ucrânia. Só faltava dizer isso. Entendeu? Então, assim, cara, isso pra mim também é ruim, porque, pressão, porra, né? eu sou um ser humano, eu amo o meu clube, mas eu não tava tendo nem vida. Com processo judicializando, entendeu? Aí, pô, eu digo, sabe de uma coisa? Nós continuamos no conselho, a gente vai continuar brigando, né? A presidência mudou, certo? E tinha Aí a eu tua não vou... esperança, né? A tua esperança de fazer as mudanças no estatuto, aí, mais uma vez, puxaram o teu tapete, né? Te tiraram do... Puxaram, mas vão acontecer, porque a torcida não vai aceitar. É isso que a gente Vai tá acontecer, cobrando. porque o torcedor não vai aceitar e eu vou liderar o movimento mesmo com o torcedor. Pode contar aqui com a voz de mais querido e lá com Resenhando, viu? A gente vai estar atento a isso aí. Viu? Não, viu, Danilo? Mas aí, a história é essa, bicho. Eu não tenho medo de dizer a verdade, não, Carlos Alberto, porque eu não devo nada a ninguém, não. A grosso modo, viu, Danilo? A grosso modo, me pareceu o seguinte: a situação estava numa zona cômoda, porque estava praticamente ganho. Vocês pediram várias vezes para entrar num acordo e eles não quiseram, eu sei disso. Vocês pediram, vamos compor aqui a diretoria do conselho, e eles não toparam. O que foi que aconteceu? Quando o Evandro resolveu te apoiar, aí eles vieram com o rabinho entre as pernas. Por quê? Porque eu corri o risco do Danilo assumir um conselho e pedir auditoria e fiscalizar da forma que é para ser fiscalizado. Certo? Então, como ele viu essa possibilidade, eles resolveram procurar a oposição, e aí, com a ajuda do Evandro e com uma peça neutra, né, que é o doutor Barreto, resolveram fazer esse acordo exatamente para não ter alguém no pé deles. E tá da forma que eles planejaram. Mas assim, o Evandro, na verdade, ele estava querendo sair logo do conselho e o Evandro ele já estava do nosso lado, entendeu como é? Inclusive o Caio, o filho dele, ia votar na gente, expôs que ia votar na gente, as pessoas ligadas a ele todas dentro do conselho. Agora sim, a gente tem que mudar a mentalidade do conselho, sabe? A gente tem que renovar a mente no Ceará. O Ceará está estacionado. Entendeu? Não tenho nada contra ninguém, não, Carlos Alberto. O Zé Humberto, o João Paulo foi uma pessoa que entrou no Ceará como meu vice do Projeto Ceará 2000. Entendeu? Eu sei que ele é uma pessoa que ele tem boas intenções. Agora, infelizmente, também ele está numa diretoria travada. Por quê? Porque, como toda diretoria, inclusive quando o Evandro assumiu, você pega resquícios da gestão anterior. Quando o Evandro assumiu foi assim, quando o próprio Robson assumiu foi assim, quando o João Paulo assumiu foi assim. Agora ele tem que começar a dar a cara dele ao Ceará. E bater na mesa, né, cara? Tem que ter pulso. Para dirigir o Ceará tem que ter aquilo roxo. Tem, não você cantar com aquela vozinha mansa, como diz o Dudu, água de chuchu, não resolve nada. Eu até expus isso no último vídeo que eu fiz, porque, cara, eu só faço um vídeo e expõe na minha rede social quando eu tô no meu limite já, sabe? Então, é isso aí. A gente agora esperar a mudança estatutária, é ficar no pé mesmo, tá certo? Para que haja uma mudança no estatuto que seja realmente do time do povo. E eu vou continuar, pode dizer o que quiser, que eu não tô nem aí, meu velho. Não tô nem aí. Eu vou mesmo para cima. Doutor Danilo, diga, Zé. Duas perguntinhas que eu vou fazer para você. Ligeiro, para ser bem objetivo. Essa reunião de segunda-feira, o torcedor pode chegar presente na sede? Segundo. Não, nem deve, é reunião de conselho. Reunião de conselho, nem deve ir. Deixa o conselho lá. O que a gente tem que fazer é que essa comissão seja instalada logo, gente. Sabe? Não tem nem motivo para ir, não. Não mesmo. Outra coisa, dependendo das reformas que, porventura, vai haver aí no estatuto, você é candidato a presidente do Ceará, porque o Ceará precisa de você. Ô Zé Humberto, é o seguinte, eu tenho uma programação existencial, certo?
Eu tenho 56 anos de idade e não é só pela questão política, não. Eu dou aula em 2 universidades, eu dou aula em 2 mestrados, eu faço consultório, tá certo? Até os 60 anos, eu continuarei assim, tá joia? Eu não vou abandonar minhas profissões, porque aí não adianta você assumir o clube e estar fazendo outra coisa. Assumir o Ceará é dedicação exclusiva. Por isso que a gente quer o pagamento do presidente e dos diretores. Tá certo? Não adianta você estar num canto e no outro, porque não dá certo. É estar lá dentro todos os dias da semana, todas as horas do dia. Entendeu? E eu, até meus 60 anos, eu não conseguirei isso. Sabe? Realmente eu não tenho condições. Por quê? Porque a minha aposentadoria efetiva vem daqui a 4 anos. Nesse ínterim, se tiver outra pessoa que vai ter, que a gente tem construído isso, que tem a possibilidade de assumir, e eu vou começando também a ter um entendimento maior, certo? Ou algumas questões relacionadas ao futebol, que eu não tenho ainda a competência, tá? Que você também tem que enxergar isso, que não é só querer assumir de coração, não, você tem que ter a competência. Isso, tem que se cercar de profissionais, né, cara? Não por amizade. Meu velho, depois dos 60 anos, é dedicação. É dedicação. 2027, entendeu? Então, né? Se Deus quiser. Aí. Outra coisa, foi lançado aí para 2027. Doutor Danilo, outra pergunta que eu queria fazer. O atual presidente João Paulo, qual é a área de atuação dele? É na área econômica, é na área financeira? João Paulo ele foi bancário, ele toda a vida trabalhou em área financeira. Ele trabalhou muito tempo no mercado financeiro também, sabe? Então, a área dele é essa. Agora sim, ele tem o conhecimento, né, que ele adquiriu durante esse tempo que ele está lá dentro, certo? Agora entenda uma coisa também. Ser presidente do Ceará, você tem que ter o pulso, porque tem gente lá dentro que às vezes está para atrapalhar, viu? Não é fácil, não. Para mim, urge ele mostrar a cara dele, as pessoas dele, a forma como ele quer gerir o clube, que ele não conseguiu ainda mostrar, porque ainda tem amarras. O Evandro, quando assumiu, veio gente do Eugênio. Entendeu como é? Então, assim, é a gente ter esse entendimento. Agora, o que eu quero é que ele bata na mesa. Entendeu? E diga assim, rapaz, ou funciona desse jeito, ou ninguém vai para canto nenhum. Tá certo? Essa é a atitude. Olha, nós não temos liderança dentro de campo também. Há um Geraldo nesse time. Verdade, entendeu? verdade. Nós não queremos líder, quer que chega lá e chama todo mundo e diz, porra, vamos jogar. Mas vem lá de cima, ô Danilo. Se lá em cima é uma putaria lá em cima, ninguém sabe quem é quem manda, quem não manda. Então imagina dentro de campo, isso reflete, né, meu irmão? Reflete, fica difícil, viu? Fica difícil. O Evandro tinha essa vantagem. Por várias vezes, eu fui bater na casa do Evandro, ele no fundo da rede, chamando todo mundo. Aí todo mundo se reunia, dava a força, ele se levantava. Quando ele se levantava, ele botava para cima. Ele botava para cima. Ele nunca deixou a coisa passar de forma omissa. Entendeu? Porque também o Evandro tinha aquela gana e sangue de torcedor. E vocês sabem disso. Entendeu? Nós somos abençoados em 2009, nós não tínhamos elenco não, gente. Verdade. Nós subimos com quem? Avalia o elenco da gente de 2009, compara com o elenco da gente hoje. A gente fala aqui, doutor Danilo, que o Evandro foi um divisor de águas. Só que existe o Evandro antes da política e depois da política. Com certeza. Tá? Ele mudou. Inclusive, ele foi o responsável pela criação desse monstro chamado Robson de Castro. Foi o Evandro. Então, ele fez muito, mas também, para mim, ele pisou muito na bola. Mas mudando aqui, né? Teve os pontos negativos. Por isso que ele queria sair do conselho e realmente ir para a vida pública dele, que ele tem realmente maiores interesses de crescimento, né? Mas, assim, o que a gente tem que pensar agora é de hoje em diante. Tem que pensar no Ceará para subir. Com certeza. Porque, meus amigos, se acostumar a ficar na B, nós caímos em 2011. 3 anos depois, a gente quase cai para C. É um inferno, Série B. Verdade. É um inferno, não é fácil. Quanto mais tempo passa, mais cara de Série B fica. Fica. O Ceará já tem uma cara de Série B, porque talvez
mais Série B fez. Aí vai se acostumando, aí pronto, aí começa a faltar dinheiro. Aí o clube hoje é 1/3 dos funcionários que tinha no passado, sabe? A gente tem que levantar esse clube logo para a gente subir. A gente precisa subir urgente para não se acostumar com a B. Simples. O processo tem que ser esse. Não adianta também, o Danilo, a gente subir sem projeto e vai bater e vai voltar. Lógico, primeiro é subir, tudo bem, subir é importantíssimo. Mas, cara, eu não vejo, Danilo, sinceramente, eu não vejo projeto a médio e longo prazo dessa turminha que tá aí, cara. Eu não vejo uma metodologia como é que se diz, um segmento de um pensamento, porque você queria um treinador assim, depois o outro traz um treinador que não tem nada a ver com o que o elenco produzia. Eles não têm, eles atiram aleatoriamente. Eu não tenho uma metodologia de trabalho, uma coisa fixa que ele pode dizer, vamos trabalhar assim, o projeto é esse. Casalberto. Né? Então, assim, só terminando aqui quanto ao João Paulo, você falou que o João Paulo tem boas intenções, tudo bem, eu não vou questionar, tá? Porque é de cada um, e eu não conheço o João Paulo a fundos, né? Mas assim, a fundo, mas assim, o que eu vejo de fora do João Paulo é o seguinte: o João Paulo, ele vem, mostra, fala que não é o Robson, que não tem nada a ver com o Robson e tal e tal. Só que até agora, meu amigo, tudo que foi feito pelo senhor João Paulo seria a mesma forma que o Robson faria, se não estiver fazendo pior. Ah, mas eu não discordo de você, não. Eu não discordo de você, não. Eu acho que ele tem... Quando eu digo que ele tem que colocar a cara dele, é porque a cara do Ceará não mudou. Você não discorda de você, não, Casalberto. Assim, eu tenho o entendimento de que ele realmente tem boa intenção, mas ele não conseguiu romper ainda com o modus operandi, que é repetitivo. Entendeu? Minha concordância com você é 100%. Show de bola. Ô, doutor Danilo. Diga, Zé. O que eu acho, rapaz, é que você é experiente também. Eu vivi praticamente a minha vida, 40 anos dentro do Ceará, como torcedor, nunca participei de diretoria. Mas eu acho que tem que haver mudança dessa administração. Porque os números estão aí. Quanto a números, não há argumento. Então a administração do Robson é um fracasso total, cara. Então, e os números estão aí. Nós perdemos todas aquelas conquistas de um século, cara. O nosso adversário nos superou em tudo. Então, não há condição mais dessa turma aí, com todo respeito a eles, de continuar mais no Ceará. Não tem a menor condição, cara. Não há a menor condição. Porque errar é humano na administração. Agora, a pessoa persistir no erro, como essa diretoria tem persistido há 5, 6 anos, cara. E na época que nós tivemos os maiores recursos, rapaz, no tempo do doutor Lino, nós fazíamos uma reunião lá no restaurante para pagar a folha, mas o torcedor Ceará era feliz. Então, essa diretoria não tem a menor condição de continuar mais no Ceará. Essa é a minha opinião. Eu lembro do doutor Danilo fazendo rifa para fazer academia, para fazer a fachada. Rifa, correndo na cidade. Uma pessoa dessa é aproveitador, com uma pessoa dessa não tem, quer aparecer. Isso. Ah, meus amigos, mas aí a minha vida fala por mim mesmo. Não tô nem aí, não. E errar é humano, perseverar no erro é diabólico. Isso, pronto. Eu hoje trabalhei de manhã, orientei 18 cirurgias, que eu tenho um curso de cirurgia periodontal. Aí corri para a academia, estou aqui com fome, mas não poderia deixar de conversar com vocês, não. Mas aí fica aberto, o que vocês puderem, eu puder esclarecer, conte comigo. E eu apoio o doutor Barreto nas decisões dele. O doutor Barreto tem sofrido muito, sabe? Sofrido muito. Inclusive pressão de quem não admite hoje ele ser o presidente do conselho. Né? E que alguém que já está, né, totalmente ultrapassado. Excluso, ultrapassado das cores do Ceará. Então, eu ajudo o doutor Barreto do que ele quiser. Um abraço. Obrigado aí. Isso, doutor Danilo, eu queria agradecer a sua atenção aqui com o programa e a qualquer minuto que você quiser, nós estamos aqui à sua disposição. Há 35 anos, esse programa foi uma herança deixada pelo Everésio Pires, um dos fundadores do Ceará, do Projeto Ceará 2000, grande alvinegro, e nós estamos aqui juntos. Qualquer disposição, você que precisar, nós estamos juntos
para beneficiar o Ceará em qualquer posição, em qualquer situação. E dizer o seguinte, para encerrar, você pode contar aqui com a voz do Mais Querido Isso. e lá no Resenhando para essa causa que é a mudança do estatuto da forma que tem que ser. Isso. O crescimento do Ceará. Obrigado, doutor Danilo. Um abraço, gente. Obrigado, São nossos aí.